O Evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro Evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Nessa última mensagem nossa, nós falamos sobre como não resolver, ou como não tentar resolver, os elefantes que estão na nossa sala. São tentativas equivocadas nossas de resolver os problemas. Nós falamos de 4 tentativas equivocadas. Se você não estava aqui, esse é o resumo da mensagem de domingo, então fica bem ligado no que a gente vai dizer. A primeira tentativa nossa, às vezes, de modo equivocado, de resolver o problema do elefante, da situação difícil da nossa família, é tentar, de alguma forma, não perceber, ou esquecer, ou fingir que não viu. Eu conheço famílias que têm temas tão delicados que você não pode mencionar aquilo numa conversa de domingo, porque aquele é um tema que todo mundo sabe que é um problema, mas ninguém gostaria de falar sobre. Então, a tentativa de esquecer. Dizem por aí que o tempo cura todos os males. Essa é uma grande mentira. Na verdade, o tempo às vezes só inflama o coração que já está tão machucado. O tempo não tem esse poder e nós não temos a capacidade de esquecer aquilo que nos machuca. Perdão não é esquecimento. Esquecer é amnésia. Esse é um problema que você, se tiver, precisa tratar. Nós não resolvemos os nossos problemas tentando esquecê-los. Também não podemos resolver os nossos problemas tentando culpar os outros. Eu falei no domingo que nós temos uma necessidade absurda de achar culpados. Então, desde pequeno, nós temos esse mecanismo, e Freud vai chamar isso de mecanismo de transferência de culpa. É quando a gente aponta o outro como o culpado das coisas. É interessante como isso acontece de forma sutil nas relações, principalmente na relação conjugal. Se você é casado, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ontem eu estava com a minha esposa no carro e o ar-condicionado não estava esquentando, só que o nosso ar-condicionado está ruim e já está ruim há um bom tempo. Então, é porque eu acho que eu estou tentando esquecer que o ar-condicionado do nosso carro está ruim. Então eu preciso tratar esse elefante. Mas o fato é o seguinte: o ar-condicionado não estava esquentando, não estava esfriando. Eu estava achando muito estranho. Aí daqui a pouco eu olho para o ar-condicionado, o botão estava virado para esquentar em vez de esfriar. E aí, na hora eu falei: Carol, por que você fez isso? Porque, sabe, é automático, a gente procura um culpado. Na verdade não tinha sido ela não tinha tocado no carro, mas a gente acha na hora um culpado para aquele problema. Isso não resolve o elefante em nossa sala. Não adianta a gente tentar achar culpados. A maioria das discussões que os cônjuges começam dentro de casa é na tentativa de achar quem tem razão. É na tentativa de dizer assim: olha, você é o culpado e eu estou certo. E essas conversas nunca levam a lugar nenhum. Você não resolve nenhum elefante na sua sala com isso. Também não adianta você criar desculpas, racionalizar o problema. Não, isso aqui aconteceu por conta daquilo outro. Falei que nesse domingo nós precisamos aprender a pedir perdão sem dar muitas explicações. Quando a gente começa a dizer: olha, me desculpa, mas é que foi assim, a gente vai criando uma estratégia para, no fundo, convencer a pessoa de que a gente pediu desculpa só porque a gente é legal, mas a gente quer que a pessoa entenda que a gente não errou. Então, a gente não resolve os problemas do elefante na sala tentando racionalizar os problemas. E também não consegue resolver os problemas dos elefantes na sala deslocando a nossa energia emocional para outras pessoas. Eu falei com uma pessoa essa semana que disse que todas as vezes que o pai dela tinha alguns problemas no trabalho, toda a família entrava em crise. Porque ele trazia toda aquela emoção negativa, toda aquela raiva e começava a descontar dentro de casa. Então tenha muito cuidado, porque assim você também não vai resolver os problemas. O fato é que quando a gente percebe que é um elefante na nossa sala, a gente começa a ficar indignado, incomodado e começa a fazer algumas perguntas para nós mesmos.
E na sexta-feira passada eu falei sobre alguns questionamentos que o nosso coração levanta, e eu acho que seria interessante a gente mencionar mais uma vez isso aqui. Quando a gente descobre um problema na nossa família, quando a gente percebe uma situação grave que está acontecendo, a primeira coisa que a gente tem a tendência a dizer é: por que isso? Por que isso está acontecendo? Isso não devia acontecer comigo. Aliás, essa é a segunda pergunta que a nossa alma faz para nós mesmos. Por que comigo? Tem tanta gente, tem tantas histórias, tem tantas pessoas, tem gente ruim por aí que poderia sofrer isso. Logo eu que estou sofrendo, eu não mereço. A terceira pergunta que a gente faz geralmente é: por que agora? Estava tão bom, estava tudo indo tão bem. De repente o cenário mudou e o verão se transformou em inverno. Por que logo agora? A nossa alma, quando se dá conta dos problemas familiares, tem a tendência a fazer questionamentos. Eu achei um trecho interessante de Vinícius de Moraes e queria compartilhar com vocês. Vinícius de Moraes diz o seguinte: às vezes eu tento crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí eu pergunto a Deus: escute, amigo, se foi para desfazer, por que fez? É a sensação de quando você experimenta um divórcio, quando você vê que uma relação não deu certo, quando a sua expectativa acerca do seu trabalho, de qualquer outro projeto que você tinha, caiu, ruiu diante dos seus olhos, e você pergunta para Deus se foi para desfazer, por que fez? É verdade que algumas perguntas surgem em nosso coração, mas eu queria dizer para você que as perguntas não nos ajudam nesse momento, porque a vida não foi para ser entendida, a vida foi para ser vivida. Talvez na eternidade você possa fazer algumas perguntas para Deus, se é que você vai ter coragem para isso. Eu acho que quando a gente chegar na eternidade e nos der conta do que estava sendo preparado para nós, a gente vai lembrar do que Paulo falou, que os nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória de porvir. E diante daquela majestade que Deus preparou para nós, a gente não vai fazer pergunta alguma. Mas talvez, se você ainda for chato no céu, você vai fazer algumas perguntas para Deus. E eu quero dizer para você que na Terra a gente tenta responder problemas familiares de algumas formas. Eu diria que existem 4 teorias básicas para a gente tentar resolver alguns problemas. A gente tenta dar explicações, é a nossa natureza. A gente quer explicar as coisas como elas são. Eu tenho um amigo que eu chamo ele de Google, porque toda vez que a gente está falando alguma coisa, ele começa a explicar o processo daquela coisa, e realmente ele tem um conhecimento muito vasto, e é essa nossa necessidade de dar explicações. Então, geralmente tem 4 teorias que a gente usa para dar explicações. A primeira teoria vem da genética. Ah, isso aqui eu puxei a meu pai. Isso aqui eu puxei da minha mãe. Não, eu sou calado igual ao meu pai. Sou tímido igual a minha mãe. Eu não sei se você já percebeu que naturalmente a gente vai buscando as respostas. A gente vai usando a teoria da genética. Então, eu pareço com alguém que veio antes de mim e é por isso que eu sou assim. E ultimamente a genética tem avançado bastante e algumas descobertas têm sido bem interessantes, como por exemplo, pessoas que têm problemas com dependência química têm descoberto que alguns deles têm uma influência genética naquele processo inteiro. Então, a genética às vezes é uma resposta que a gente dá para os problemas, para os elefantes que aparecem na nossa família. Eu diria que uma outra teoria para a gente explicar as coisas é o comportamento. E isso vem lá de um cientista chamado Pavlov, que começa a fazer uma experiência com um cachorro e começa a descobrir que é possível condicionar. Então a gente começa a dizer para as pessoas que nós somos condicionados. E o condicionamento sempre surge a partir de um estímulo e de uma resposta. Talvez, Marley, você vai lembrar do que a gente fez lá na nossa faculdade, porque nós tínhamos uma disciplina que estudava o behaviorismo e a gente tinha o nosso ratinho. Marley teve um ratinho, ela estudou comigo, eu tive um ratinho. O nome do meu ratinho era Bob Marley, porque ele era branco e tinha um olho vermelho, parecia que ele tinha usado maconha. Então a gente fazia as manipulações e tentava condicionar o ratinho. Então nós às vezes dizemos assim, olha, somos produto disso aqui, estímulo e resposta. E a gente tenta aplicar isso na nossa família.
Eu vi recentemente uma coisa que eu achei muito interessante. Talvez você queira usar isso com seu filho. Não sei se é indicado, mas talvez você queira fazer isso, é uma estratégia. O pai fez uma lista, um orçamento, e colocou assim, olha, R$150 de como que chama? Mesada para você, meu filho. Você começa todo mês, dia 1º, você começa com R$150. Agora, se você não levar o lixo para fora, você perde R$1,50. Se você não fizer a tarefa de casa, você vai perder R$2. Se você passar da hora de dormir, você vai perder aí R$1,50. E no final do mês, o menino está tentando salvar o que restou da mesada dele. Às vezes é difícil. No meu caso, talvez eu não tinha mesada, se fosse desse jeito. No meu caso, talvez eu tivesse uma condição bem difícil. Mas esses são os condicionamentos. A gente começa a criar estímulos e resposta. A gente pede para o pessoal não usar esse material aí. Então, gente, a terceira explicação que a gente dá para os problemas que vão aparecendo na nossa família é a psicologia. É a teoria de Freud, o que você é, o que você viveu no seu núcleo familiar. E Freud começa a dizer da importância que tem o pai, da relevância que tem a mãe, e de que naqueles primeiros anos de vida, toda a nossa capacidade de interagir, toda a nossa postura diante da vida começa de alguma forma a ser formada. O fato é que o pai tinha uma função de imprimir a lei, de imprimir os limites, a mãe tinha a função do acolhimento, e tudo aquilo é muito interessante. O problema é que a nossa sociedade hoje vive uma outra realidade. Se você for observar, a nossa realidade hoje é de que aproximadamente 45% das crianças já não nascem mais numa família nuclear. Estou dizendo de pai, mãe, aquela família que talvez você teve ou seu avô teve. Hoje em dia são novas configurações familiares. Inclusive nós estamos vivendo dias difíceis porque as pessoas estão tentando reconfigurar a família de modo geral. Então, não sei se você sabe, mas existem alguns projetos de lei para acabar com o Dia da Mãe. Porque, ao comemorar o Dia da Mãe, os filhos de casais homossexuais podem se sentir constrangidos. Então, aos poucos, a política tem avançado para mudar a forma como a sociedade tem visto essa questão. E, é claro, a gente precisa se posicionar em relação a isso. Mas o fato é que Freud aponta sempre para a família, para o núcleo básico das coisas. Aí aparece um cara chamado Marx que vai dizer que a gente é produto da nossa sociedade. E Jung vai dizer e reforçar que nós temos um inconsciente coletivo e isso vai explicar as coisas. O fato é que a gente está explicando sempre absolutamente tudo. Deixa eu dizer para você, eu não tenho aqui a pretensão de explicar os problemas e por que eles acontecem na sua casa. Eu tenho a pretensão hoje de te ajudar a resolver os problemas. Porque a gente pode gastar muito tempo pensando como apareceram, pensando por que apareceram, mas essa não é a nossa intenção. Hoje eu queria que você saísse daqui com a palavra de Deus no seu coração e desafiado a resolver os elefantes que você tem encarado na sua família. E eu queria dizer rapidamente que existem pelo menos 3 metáforas que podem nos ajudar a nos precaver de elefantes. É a família como 3 situações. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Eu queria que você pensasse daqui para frente a família, para que você possa evitar os elefantes. Pense na família como um parque de diversão. Você achou estranho isso? Família, um parque de diversão. Sabe qual é o problema? É de que a família muitas vezes é um lugar sério, frio, onde não há prazer em estar. Eu conheço pessoas, já me confessaram isso, que não gostam de voltar para casa, ficam buscando alternativas para chegar o mais tarde possível, para dormir pesado e no outro dia ir embora. Porque a família já não é mais um ambiente acolhedor, um ambiente divertido, um ambiente prazeroso. A sua casa tem que ser o melhor ambiente. A sua casa tem que ser
um ambiente mais convidativo para o seu filho, para a sua esposa? Será que o seu marido, quando chega em casa, ele tem prazer de chegar em casa? Ou ele chega em casa já dizendo assim, puxa vida, vou enfrentar tudo de novo? O problema é que a nossa família está marcada por feições sérias, sisudas, os problemas são denunciados o tempo inteiro, nós perdemos o prazer de estar em família. Isso é extremamente perigoso. Eu quero lembrar para vocês um texto que está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: então louvei eu a alegria, portanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias de sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 8, versículo 15. A conclusão do sábio aqui é que não há nada melhor do que comer, beber e se alegrar. Parece bíblico para você, se eu chegasse para você e dissesse, olha, não há nada melhor do que comer, beber e se alegrar. Talvez, se você for muito crente, você vai olhar para mim e dizer assim, ir para a casa do Senhor é melhor. É que a gente desassociou a nossa espiritualidade da nossa alegria. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa dizendo para mim algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, o momento da oferta na nossa igreja é muito triste. É um momento onde as pessoas estão quase numa marcha fúnebre. Parece que o pessoal está sepultando o dinheiro no gasofilácio. É verdade. Mas a nossa família parece uma marcha fúnebre também. E a gente precisa retomar a alegria da nossa casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você, em volta da mesa com os seus familiares, não tem uma crise de riso? Não brinca até se acabar de rir? Quantas vezes você saiu daquela postura de seriedade para fazer algumas loucuras com seus filhos? Eu lembro de um pastor que disse que um dia era início da madrugada e ele acordou, era o pastor Rick Warren, e ele disse que acordou os meninos, os filhos, ele acordou os filhos, era madrugada, os filhos não entenderam, ele falou assim, criançada, amanhã a gente não vai para a escola. A vida dele estava muito corrida, ele estava percebendo que ele estava se afastando dos filhos, ele falou assim, olha, amanhã vocês não vão para a escola. Entra todo mundo no carro e a gente vai sair agora. E os meninos não entenderam, e ele pegou o carro e foi para um hotel, e quando chegou naquele hotel, pagou pela suíte mais cara, que tinha uma banheira, e ele encheu aquela banheira de sais e começou a brincar com os meninos durante toda a madrugada. A vida precisa de loucuras assim. A gente não pode levar a vida tão a sério, porque a gente só tem uma vida. Então, eu desejo para você mais gargalhadas em volta da mesa, mais loucura entre amigos e irmãos, mais celebrações na vida, porque a vida foi feita para celebrar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz algo muito interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso. Se você pode anotar as questões, os textos que eu estou citando e pesquisar um pouco melhor em casa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz algo muito interessante. Paulo, escuta só isso aqui. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a porção nesta vida. É no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ele começa o texto dizendo, goza a vida ao lado da mulher que amas. Como é bom ter alguém para amar. Como é bom ter alguém onde você pode dizer assim, a minha alegria é mais transbordante com essa pessoa. Eu, graças a Deus, tenho uma pessoa assim, falando para mim nesse momento dos teus olhos. Então eu queria que você pensasse na família como um parque de diversões. Eu quero que você pense na família também como um jardim. Porque há uma logística no jardim. O jardim implica em cuidados. Certa pessoa doou para nós algumas plantas. Nós estávamos sentindo falta de verde, de natureza aqui dentro. E ela doou umas plantas. O fato é que a gente descobriu hoje que as plantas precisam de água. Sabe? E quando a gente está muito ocupado, a gente tem a tendência de esquecer de fazer a manutenção das coisas vivas. Tudo que é vivo implica em manutenção.
e a nossa relação é viva. Então, quanto tempo faz que você não para e pensa, eu preciso dar manutenção no jardim da minha relação? Eu queria que você pensasse o seu casamento como um jardim. Ele pode ser muito belo se você se esforçar para isso. Agora, se você abandonar o seu jardim, com toda certeza, ou ele vai secar, ou vai virar uma selva e perder toda a beleza. A nossa relação, seja ela conjugal, seja ela paterna, é um jardim. E implica de nós cuidado. O jardim é lugar de crescimento. E acho interessante porque em Lucas capítulo 2, versículo 52, fala sobre o crescimento de Jesus. E diz que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia nos ambientes espirituais, porque ele conseguiu ir numa festa e começou a discutir com os professores de teologia daquele local, e crescia socialmente, pelo fato de que ele começou a fazer ali amizades. Jesus foi uma pessoa que viveu o crescimento de modo integral. Então nós precisamos, dentro da família, crescer em pelo menos 4 questões. Precisamos crescer em sabedoria. A sua família precisa te ajudar a ser mais sábio. Crescer fisicamente, dar o suporte para que as crianças possam evoluir. Espiritualmente, eu queria prestar bastante atenção para você nesse tópico, porque eu conheço pessoas que cresceram financeiramente, cresceram em sabedoria, mas não cresceram espiritualmente. Você se preocupa com o crescimento espiritual dos seus filhos? Muitas pessoas têm terceirizado a educação dos filhos para a escola e para a igreja. Então elas dizem assim, olha, eu quero um filho inteligente, o que eu faço? Eu mando ele para uma boa escola em tempo integral. Só que a escola não educa. Ouça muito bem o que eu quero dizer para você. Escola, a missão da escola não é educar, é escolarizar. A missão da escola do seu filho é ensinar o seu filho a ler. É ensinar o seu filho as disciplinas que ele vai precisar para passar no vestibular. A sua missão é ensinar ele a ter inteligência relacional, inteligência emocional. A missão de educar não é da escola, é dos pais. Eu cresci com a ideia de que o texto, ensina teu filho o caminho que deve andar para que quando cresça não se desvie dele, era basicamente traduzido na linguagem nossa, leva o menino para a igreja. Era ou não é? Você não cresceu assim? Eu cresci assim, inclusive meu pai usava esse versículo para me levar para a igreja. Deu certo, mas se fosse hoje eu ia dizer, pai, não é bem assim. Porque não é a professora da escola dominical que vai ensinar o meu filho a andar nos caminhos do Senhor. Essa é uma tarefa diária, é uma missão dos pais. Família é lugar que precisa e implica cuidados, é jardim. Quanto mais nós nos dedicamos, mais belo fica. Quanto mais nós negligenciamos, mais a morte passa a ser frequente nesse jardim. Precisamos, dentro da família, aprender a, por exemplo, lidar com sentimentos. Eu conheço muitas pessoas que crescem de forma imatura, não sabem lidar com sentimentos. E quando eu olho para a família, eu entendo o porquê que elas não sabem lidar com sentimentos. Algumas delas não conseguem administrar conflitos. Tem algumas pessoas que nos surpreendem pela sua infantilidade em administrar um conflito. Eu já vi pessoas saírem literalmente da igreja porque alguma pessoa corrigiu ele em um determinado momento. Então são pessoas que não tiveram a condição de aprender a administrar conflitos, a lidar com perdas. Sabe, eu lembro que eu tinha, quando eu era pequeno, alguns bichinhos de estimação. Todo bicho morre. E os meus pais lidaram com isso de uma forma um pouco mais inteligente. Eu lembro que a gente teve um dia que fez o funeral de um dos nossos bichinhos de estimação. Agora, imagina você, seu filho tem um hamster. E o hamster amanheceu morto. O seu filho começa a chorar, o que você diz para ele? Vou agora, meu filho, comprar outro, tem um igualzinho, olha, eu vou achar, calma, espera aí só um pouquinho, eu vou substituir esse bichinho, esse hamster, daqui a pouco chega de volta. E você
ainda tem a cara de pau de dar o mesmo nome do hamster que morreu. Você não deixa nem o defunto descansar. Mas quando o hamster do seu filho morrer, esse é um bom momento de você ensinar ele a lidar com perdas. Você vai explicar para ele, olha, tudo que é vivo morre. E dói mesmo, meu filho. E pode chorar, meu filho. Vamos pegar uma caixinha de sapato, colocar ele dentro, fazer um buraco lá no quintal, vamos fazer uma celebração fúnebre. Você vai dizer algumas palavras sobre o hamster, eu vou dizer algumas palavras sobre o hamster. E dependendo da idade do filho, você ainda cria uma história de que tem o céu de hamsters. Mas ensine o seu filho a lidar com perdas. Ensine seu filho a lidar com perdas. Ensine seu filho quais são os valores mais importantes. Uma brincadeira que eu quero fazer com meu filho, quando ele estiver um pouco maior, é a brincadeira de ver comercial. Eu vou ensinar para o meu filho o seguinte. Eu estou dando a dica, se você tiver filho já, você pode fazer também. Eu vou ensinar para ele o seguinte, filho. Tem uma conspiração maligna. Escuta bem. Tem uma conspiração maligna que faz as coisas girarem no mundo. A gente chama isso de mercado. E essa conspiração maligna faz algumas coisas aparecerem na tela da nossa televisão que nós chamamos de comercial. Então, filho, vamos brincar do seguinte. Quando aparecer um comercial dizendo que você tem que ter alguma coisa, a gente vai identificar qual é o ponto fraco que aquele comercial está tentando alcançar a gente. E a gente vai mostrar para nós, pai e filho, o quanto a gente consegue resistir a essa conspiração maligna do consumo. E aí? Por que você acha que um filho entra no supermercado e começa a fazer um escândalo, dizendo, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso? É porque ele viu isso no comercial. E você não ensinou para o seu filho. Então, eu queria que a gente entendesse que a família é onde brota a noção de valores. Eu tive uma cena marcante, eu vivi uma cena marcante no fundamento dessa igreja. Na primeira reunião que nós fizemos com um pequeno grupo que nós tínhamos, nós estávamos na casa de um casal muito amado nosso, e no final da reunião eu falei assim, olha, de hoje por diante a gente vai começar a recolher oferta. Então, quem tem suas ofertas, seus dízimos, nós entendemos isso como um princípio, então vocês vão trazer, porque isso aqui vai servir para a gente pagar as contas futuramente. Aí as pessoas começaram a colocar, quando foram contar, tinha uma quantidade muito boa de dinheiro. E a gente ficou surpreendido com aquilo. Aí eu depois fiquei sabendo de que uma das filhas do casal, um filho do casal, pegou toda a mesada dele, foi lá e colocou dentro. E aí a mãe perguntou, você sabe o que você está fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou investindo no meio do Deus. Aí depois, 2 dias depois, a pessoa falou assim, mãe, me dá dinheiro. Não. Mas imagina só se o seu filho cresce entendendo o privilégio de contribuir no reino de Deus. Família é lugar onde nós ensinamos e aprendemos os valores e os modos, os hábitos. Ouçam muito bem, hábitos formam um homem. Hábitos formam um homem. Terceiro cenário, terceiro arquétipo que eu quero que você olhe e enxergue a família. O primeiro deles é o parque de diversão, o segundo deles é o jardim, o terceiro que eu quero falar para você é o abrigo, é a caverna segura, é o lugar de refúgio. Nós temos uma necessidade absurda de sentirmos protegidos. Família é um lugar onde todo mundo dá as mãos e diz, olha, a gente pode até brigar entre nós, mas se alguém da nossa família for ofendido, você tem uma briga com todo mundo. Perguntaram numa pesquisa por que as crianças amavam suas famílias. E a resposta foi surpreendente. A maioria das crianças dessa pesquisa respondeu porque a nossa família nos protege. Nós precisamos desse senso de proteção. Precisamos nos sentir abraçados.
Eu quero ler para vocês um texto que está lá em Eclesiastes. Eu não sei se você percebeu, nós estamos lendo alguns textos em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Mas ai de que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se parte facilmente. O que o sábio está querendo dizer é que é melhor viver no coletivo. Família é a experiência de um núcleo de proteção. É a experiência do núcleo de proteção. Então, você pode viver conflitos familiares os mais difíceis possíveis, mas aprenda a fazer da sua casa um abrigo seguro. Algumas pessoas vão roubando a possibilidade desse abrigo existir com as suas críticas desenfreadas. Tenham muito cuidado com as críticas que vocês fazem aos membros de sua família. Porque às vezes você está roubando o privilégio do diálogo, o privilégio da confissão. Você está fazendo daquele lugar qualquer coisa menos um abrigo onde ele possa se sentir seguro. Aprenda a exortar em amor. E faça da sua família um lugar seguro para estar. Eu quero falar para vocês que nós vivemos mudanças, nós vivemos fracassos e nós vivemos experiências de rejeição. Essas são 3 experiências que eu e você vamos viver na nossa vida. Vivemos mudanças radicais às vezes, vivemos fracassos, nem sempre você vai ganhar, e vivemos rejeição, nem sempre vão te acolher no colo. E a família é o lugar onde você vai se sentir abraçado. Talvez você diga assim: Thomas, eu não tive família, eu não vivi esse abrigo, eu não sei o que é uma risada em volta da mesa, eu não posso dizer para você sobre cuidado, porque eu nunca fui cuidado. Está na hora de você olhar para trás e não repetir os mesmos erros. Se o seu pai separou, se sua mãe separou, você vai aprender que as dores do passado nos ensinam a caminhar melhor no futuro. Você não precisa repetir os erros do passado. Essa palavra fica no seu coração. Eu queria falar para você, se você tem elefantes na sala, como resolvê-los. Eu acho que a gente pode caminhar para o final pensando sobre isso. Se você tem elefantes na sala, como resolvê-lo? Quando eu falar elefante, você pode pensar sobre a infidelidade conjugal, você pode falar sobre a falta de comunicação, você pode pensar sobre uma dificuldade financeira, você pode falar sobre um conflito que você tem com um sogro, com a sogra. Você pode pensar infinitas possibilidades. O elefante é o problema que você está vivendo. Agora, como que a gente resolve isso? Eu queria dar 123 características, como você está brincando. Queria dar 7 características de como você pode enfrentar o seu problema. Eu falei 123, eu vi uma pessoa levantando a mim, chama lá fora. A primeira possibilidade de você enfrentar o problema. Eu queria que a gente tivesse... O tempo é muito curto para que a gente leia o texto inteiro, mas eu queria que a gente lesse apenas um texto muito curto, que para mim resolve todas as coisas e resume a história de Jacó e Esaú. Eu queria que você fosse comigo agora em Gênesis capítulo 33, versículo 10. Gênesis capítulo 33, versículo 10. Presta bastante atenção no que esse texto vai dizer. Eu não sei se você sabe, Jacó e Esaú tiveram problemas desde muito cedo. E um queria roubar o lugar do outro, até que Jacó, com uma estratégia mirabolante, com o apoio da sua própria mãe, consegue ludibriar o seu irmão, consegue enganar o seu pai e toma do seu irmão algo que lhe pertencia, que era a bênção da primogenitura. E ele foge ameaçado pelo seu irmão e instala-se na família um grande elefante.
Nessa família de irmãos gêmeos havia um grande problema. 2 irmãos que não se entendiam, 2 irmãos que não conseguiam dialogar, um que enganou o outro e estavam instalados numa situação terrível. Quando Jacó foge, ele monta a sua família, ele monta a sua estrutura, ele monta um lar dele bastante longe do seu irmão. Mas eu fico imaginando o seguinte, que todas as vezes que Jacó sentava com os amigos para conversar, os amigos de Jacó diziam assim, olha, você é de onde? Aí Jacó dizia, eu sou de terras muito distantes. Aí os amigos de Jacó diziam assim, mas por que você está aqui? Aí ele lembrava da história do irmão. Eu imagino que quando Jacó acordava algumas vezes, ele lembrava com saudade da sua casa, do seu irmão, da sua mãe. Aquele era um grande elefante que precisava ser resolvido. Então um dia ele acorda e diz, chega, eu preciso resolver esse elefante. Eu preciso achar uma solução para esse problema que já se estende por longos anos. Então Jacó levanta-se e faz uma grande caravana de volta. Ele pega a sua esposa, eu digo esposa porque ele tinha 2 esposas, ele pega os filhos, ele pega tudo que ele tinha e começa a fazer um trajeto de volta em direção a resolver o elefante. Quando ele encontra o irmão dele, quando eles de verdade olham um no outro, e ali podia surgir qualquer outra coisa, ali podia o irmão se vingar dele, ali podia dar morte. Era como se Jacó tivesse dizer, eu quero até morrer, mas eu não vou viver mais a angústia desse elefante na minha sala. Então quando eles encontram um ao outro, no versículo 10, eles dizem isso. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Eu quero ler mais uma vez esse texto. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Agora eu quero dizer para você que Jacó sabia exatamente do que estava falando. Há pouco tempo atrás, Jacó se encontrou com um anjo no Val de Jaboque, no capítulo 32. E ele passou uma madrugada inteira olhando face a face para Deus. Inclusive ele chama aquele lugar de Peniel. E Peniel é a palavra hebraica que quer dizer, vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Quando ele olha para o irmão, ele diz, essa é uma maravilha. Eu vejo a face de Deus no rosto do meu irmão. Talvez você tenha vivido dias difíceis e os elefantes estão na sua sala. Talvez não seja um elefante, talvez seja uma manada de elefantes. Mas está na hora de você passar por eles, resolvê-los, ter coragem, olhar para a face do seu irmão, olhar para a face da sua mãe, olhar para a face da pessoa com quem você há muito tempo já não partilha a vida e dizer, eu voltei a ver tua face. E ver tua face é como ver a face de Deus. Olhar para uma família estruturada é como ver a face de Deus. Olhar para um casal que tem resistido às crises é como ver a face de Deus. Olhar para crianças que estão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é como ver a face de Deus. Agora, como que a gente resolve os problemas? Como que a gente lida com os elefantes na sala? Primeira coisa que eu quero dizer para você, comece não ignorando os problemas pequenos. Porque os elefantes não nascem grandes. Ouça muito bem isso aqui. Elefantes não nascem grandes. Não ignore os problemas pequenos. Certa vez um corredor estava fazendo mais do que uma maratona, era um trajeto enorme de uma cidade a outra nos Estados Unidos. E prepararam tudo aquilo, as reportagens e tudo mais, na expectativa de que ele chegasse na outra cidade, porque ali também tinha um recorde mundial de corrida. Então ele começou a correr. No final, quando ele chega no final da corrida, o repórter disse para ele assim, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? O repórter esperava que ele dissesse, eu fiquei cansado, eu tive cãibra,
eu pensei em desistir muitas vezes por conta da temperatura, mas ele responde o seguinte, esse corredor diz, o momento mais difícil da minha trajetória foi quando entrou um grão de areia no meu tênis. Sabe por quê? Porque o grão de areia pode aparentemente ser inofensivo, mas se você está correndo uma longa trajetória, ele vai machucar muito você. Então talvez você diga assim, tem um problema pequeno, aquilo não é um elefante, aquilo pode se tornar um elefante, se você não resolver esse problema. Não ignore os pequenos problemas familiares. Não ignore os pequenos problemas familiares. Sabe, eu queria dizer para você que Jacó e Esaú tiveram um grande problema, porque havia um pequeno problema antes. O pai de Jacó gostava mais de Esaú, porque era o primogênito. A mãe de Jacó gostava mais de Jacó. E havia ali um partidarismo dentro da própria casa. Aquele problema pequeno deu início a um grande elefante que nasceu naquela sala. Não ignore os problemas pequenos. A segunda alternativa que nós temos para resolver os problemas é não acredite que o tempo tem o poder de sarar. Acredite que o diálogo tem o poder de curar. Sabe, certa vez perguntaram a Nietzsche, filósofo existencialista, filósofo tão conhecido, o que duas pessoas precisavam para casar. Se perguntaram para ele se a gente tem interesse em casar, como que a gente escolhe a pessoa com quem a gente vai casar. E aí Nietzsche diz o seguinte, que essa seja uma pessoa com quem você gosta de conversar. Porque a beleza passa, o vigor passa, mas o diálogo se aprimora a cada momento. Eu lembro que eu morei num prédio onde tinha um casal bem idoso, e eu achava lindo a forma como ele cuidava da esposa e admirava a esposa. Não raras vezes eu entrava no elevador e aquele senhor que tinha por volta de 85 anos tinha um ramalhete de flores nas mãos para entregar para a sua digníssima esposa. Agora, o que eu achava mais interessante é que esse era um apartamento que ficava próximo da praia e todas as tardes, às 5 horas da tarde, eles desciam religiosamente. Pegavam 2 cadeirinhas, ele colocava a cadeirinha dela e ele colocava a cadeirinha dele, eles sentavam e começavam a olhar o mar e conversar. Eles moravam sozinhos, eles não tinham nenhuma outra atividade naquela fase da vida, mas não lhe faltava conversa. Quanto tempo faz que você precisa resolver um problema, mas você não consegue falar? Você não tem ideia do tanto de mulheres que vêm me procurar dizendo, olha, meu marido não conversa comigo. Infelizmente, nós vivemos uma geração que aprendeu de que se a gente quer confessar alguma coisa, a gente tem que procurar um amigo. Então nós fizemos pactos de amizade com pessoas que não merecem confiança em alguns aspectos e a relação mais próxima, que é a relação conjugal, foi negligenciada. A minha melhor amiga é a minha esposa. A minha esposa é a pessoa em que eu mais confio. Não há segredos entre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um casamento bem sucedido é um casamento onde as pessoas podem estar nuas e não terem do que se envergonhar. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus, não tinham do que se envergonhar. Eu quero que você entenda que essa nudez não tem nada a ver com o fato de não usar roupas. Tem a ver com o fato de não usar máscaras. Tem a ver com o fato de não esconder nada. Talvez você precise tomar uma decisão hoje de contar algo que você nunca teve coragem de contar. Talvez você precise confessar alguma coisa a alguém, ao seu pai, à sua mãe. Tome essa decisão hoje. Enfrenta o elefante que está na sua sala. Faça o caminho de volta. Jacó sai de sua casa disposto a ter uma conversa com seu irmão Esaú. Aquela conversa podia custar caro, mas Jacó estava disponível para essa conversa. Chama o seu marido e diz, olha, vamos conversar. Chama o seu filho e fala, eu preciso ter uma conversa séria.
Talvez você machucou alguém na sua casa. Está na hora de você chamar essa pessoa e dizer: olha, eu machuquei você. Falei coisas que eu não devia falar. Não te dei chance de resposta. Eu pisei na bola contigo. E eu vim te dizer o quanto eu te amo. E ver a tua face é como ver a face de Deus. Terceira etapa para resolver os elefantes é fazer as reparações. E a gente não fala muito sobre isso, mas isso é muito importante. Eu estou caminhando para o final, quiete o seu coração, mas escute muito bem o que eu quero dizer para você. Jacó estava fazendo o caminho de volta. Mas Jacó teve uma ideia. Jacó disse: eu não vou chegar de cara limpa. Eu não vou chegar de mãos abanando. Então ele manda os seus funcionários ir na frente com tudo que ele tinha de melhor. E mandou os funcionários dizerem: olha, isso é um presente do meu senhor Jacó, do teu servo Jacó, porque agora você, Esaú, é o nosso Senhor. Faça reparações. Eu vi uma matéria recentemente de uma pessoa que roubou, chegou em casa e a mãe conversou com ele e disse assim: olha, você vai voltar. E você vai levar o que você roubou. E você ainda vai levar algo mais. Reparação é um princípio bíblico. Quando Zaqueu se converte, o que é que ele diz? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É mais, se eu roubei alguma coisa, essa pessoa vai sair no lucro. Você entende esse princípio? Você precisa fazer reparações na sua relação conjugal. Você precisa fazer reparações na sua relação familiar, no seu namoro. Está na hora de você pensar na reparação que você vai fazer. Eu queria desafiar você a sair daqui com uma ideia muito clara do que você pode fazer. Talvez você foi grosso com a sua esposa, falou para ela coisas que não devia falar. Quero dizer para você que aqui na Beira Rio vende umas flores, precinho legal. Amanhã é sábado, é dia de comprar flores e reparar. Quanto tempo faz que você não leva a sua senhora para jantar? Quanto tempo faz que você não tira uma tarde para brincar com seu filho? Compra um monte de tinta daquela que não tem problema se cair nos olhos e pinte a sua careca. Deixa o seu filho fazer uma pintura viva em você. Viva a família. Faça reparações. Não adianta você se arrepender se você não tiver atitude de reparação. Agora, para resolver os elefantes na sala, a gente precisa que do outro lado, ou talvez do nosso lado, tenha o perdão. Não é como a gente resolver os problemas sem o perdão. Casamento é a junção de 2 perdoadores. Você não vai viver uma semana casado se não tiver a capacidade de perdoar. Casamento é a associação de 2 perdoadores. A gente precisa perdoar. Sabe, não perdoar é como a gente tentar empurrar uma bola no fundo de uma piscina. Você já deve ter brincado disso. E eu sou tão bobo que às vezes eu sento em cima da bola e ela vem bem na minha cara. Não perdoar é como você tentar colocar uma bola no fundo de uma piscina. Perdão não tem a ver com esquecimento. Perdão tem a ver com deixar o outro nascer no seu coração. Tem a ver com rasgar as dívidas. Imagina que quando alguém te ofende, ela passa um cheque para você. E você, no desejo de vingança, diz: eu vou sacar esse cheque. Mas no meio do caminho você diz: olha, eu vou perdoar. Então você rasga o cheque. Perdoar é rasgar a dívida. Perdoar é quando você, num processo, começa a lembrar, sem sentir dor. Perdoar é um processo. É um processo que implica numa decisão diária. Quando você está doente e alguém diz assim: olha, você precisa tomar um antibiótico, o médico diz para você: olha, você precisa tomar esse antibiótico todo dia. Talvez você sinta que
você melhorou, mas não para o antibiótico. Continua todos os dias. Perdão é um antibiótico da nossa alma. Esaú olha para Jacó, podia vingar-se dele, podia sacar o cheque, mas ele decide rasgar a dívida e num abraço eles retomam uma caminhada. Reconstroem a família, porque ver uma reconciliação de irmãos é como ver a face de Deus. Para a gente resolver os problemas, a gente precisa de renúncia. Outro dia, há pouco tempo atrás, eu conversei com uma pessoa, uma jovem, que disse assim: eu estou pensando em me separar, e eu estou pensando em me separar porque em casa eu não tenho muita autonomia, meu marido não deixa eu decidir nada, ele decide o centro, ele decide o sofá, ele decide a cor da parede. Aí eu falei: então você está abrindo mão do seu casamento para você ter autonomia? Ela falou: sim, é isso, exatamente, que bom que você entendeu. Eu disse: então você vai entender o seguinte, você vai ter o seu apartamento, você vai decidir a cor do seu sofá, você só não vai ter ninguém para sentar no sofá com você. Você vai decidir o tamanho da sua televisão, mas ninguém vai assistir o vídeo com você. Você vai pintar as paredes da cor que você quiser, você só não vai sentir o cheiro de lar feliz. Viver em família é aprender a renunciar por amor ao outro. Eu conheço mulheres que vivem uma crise conjugal porque o cara não coloca a roupa no lugar certo. E esse é um infeliz que não coloca a roupa no lugar certo. Eu confesso que eu também sou um infeliz. Mas até quando você vai criar um ambiente pesado, um ambiente de repressão, de repreensão, por conta de uma camisa? Faça decisões que sejam inteligentes para a sua relação. Renúncia, investimento. Para Jacó resolver esse problema com seu irmão, ele teve que deixar suas terras e fazer uma longa viagem de volta. Ele renunciou tudo que ele tinha lá e voltou. Queria dizer para você que para a gente resolver os problemas que estão na nossa sala, os elefantes da nossa família, a gente precisa ter uma relação com Deus. Precisamos de Deus nesse processo. Você não vai ter uma família boa, você não vai ter a plenitude da graça na sua casa se você não tiver a presença de Deus. Não há investimento maior que você possa fazer do que trazer Deus para a sua relação. Sabe, Jesus é Deus feito homem. E eu quero terminar dizendo para você como foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus abriu os olhos de muitos cegos. Jesus levantou muitos coxos. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ressuscitou algumas pessoas, como Lázaro, filho da viúva de Naim. Mas o primeiro milagre de Jesus, sabe, a inauguração. Eu não sei se você tem esse lance, mas assim, tem gente que tem algo muito forte com inauguração. Vai inaugurar alguma coisa, tem que ser alguma ocasião especial. Você compra uma roupa nova, vai usar naquela ocasião especial. Jesus inaugurou o ministério dele, sabe onde? No casamento. Agora, quantos casados eu tenho aqui? Levante sua mão só para que eu possa identificar. Temos um grupo bom de casados. Talvez você fez a sua festa de casamento. Eu fiz a minha festa de casamento. E imagine que você faça 6 meses, às vezes 1 ano, e se for no caso de Raquel, 3 anos preparando o seu casamento. O fato é que naquele momento assim, crucial, aquele momento mais importante, as pessoas começam a se falar dizendo assim: acabou a comida, acabou a bebida, a banda não veio. Imagina só se isso acontece. Que frustração, que desespero. Foi exatamente isso que aconteceu nesse casamento que Jesus estava. O desespero tomou conta, porque o vinho era o elemento mais importante das festas judaicas. Se Jesus não tivesse naquele casamento, aquele casamento tinha sido um fracasso.
Sabe qual é o melhor investimento que você pode fazer na sua família? É chamar Jesus para o seu casamento, chamar Jesus para a sua festa. Porque coisas inesperadas acontecem. Os elefantes vão aparecer. E se Jesus estiver com você, Jesus estiver na sua casa, você vai ver os milagres de Deus acontecerem. Desenvolva uma espiritualidade familiar. Estabeleça um dia na sua casa, onde você vai reunir com a sua família para orar 5, 10 minutos, para ler um texto. Se esforce para fazer isso com o seu marido. Traga Jesus para a sua casa. E por último, para a gente encerrar, o tempo já passou muito, mas eu queria encerrar dizendo para você que você pode resolver os elefantes da sua sala, se você tiver pessoas que possam ajudar você nisso. Um dos grandes problemas, eu queria que você ouvisse muito bem isso aqui, um dos grandes problemas das relações é que as pessoas não têm com quem contar. Então elas enfrentam um problema achando que ele é gigantesco, mas ele é pequeno. Mas não há ninguém para abrir os olhos dessa pessoa. Quando a gente enfrenta os problemas sozinhos, eles parecem enormes. Mas quando a gente enfrenta os nossos problemas acompanhados de pessoas que podem dar apoio, a gente consegue a vitória. Tem alguém com quem contar. Um casal amigo mais maduro, um pastor, um conselheiro. Talvez uma pessoa a quem você possa confessar as suas dores, os seus medos. Não esteja sozinho na caminhada. Ninguém resolve o elefante da sala sozinho. O elefante é grande demais para a gente dar conta sozinho.